Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre banco de dados, sobre alguns mecanismos, alguns comandos para você selecionar os dados, filtrar, né, ou localizar os dados, né? Então eu vou começar com uma breve introdução e já já a gente vai para a prática. Então basicamente a gente tem aqui eu fiz um cenário para a gente poder entender as opções, tá? Vamos imaginar que nós temos um banco de dados. A ideia aqui é ilustrar que existem milhares, milhões de registros, ou seja, é uma grande massa de dados. Daí, com o comando select, você consegue trazer quantos registros você quiser, né? 100, 50 ou um, você já pode trazer, selecionar um registro específico, certo? Só que para a gente poder exercitar as opções, as alternativas, então eu trouxe aqui para a gente poder refletir juntos. Vamos imaginar que você queira trazer uma quantidade X de registros para poder fazer paginação, por exemplo. Por que que você utilizaria essa estratégia? Um outro ponto de vista. Para fazer o select, você precisa utilizar processamento de dados, precisa utilizar recursos de atenção, você precisa chamar a atenção do seu banco de dados, fazer ele processar, fazer ele e essas informações elas têm que ser transportadas pela infraestrutura, pela rede, pela internet, para poder chegar até o seu aplicativo. Então, se a gente for analisar em performance, você iria coletar uma certa quantidade de dados, por exemplo, de milhares de dados você vai trazer algumas centenas, e isso vai ficar em memória, né? Isso daqui tudo vai estar em memória. Aí, em memória, você vai apenas fazer alguns filtros e localizar um registro específico. Então, isso daqui é uma estratégia de performance, certo? Então, eu vou apresentar para vocês agora na prática o select, né, que é o mais conhecido aí, né, uma instrução SQL. Aí a gente vai ter dentro do componente, a gente vai ter um método, né, filter, né? A gente vai filtrar uma quantidade de registros e tem um outro método chamado locate, né, que ele vai encontrar um determinado registro. Certo? Essa que é a proposta da aula. Vamos pôr a mão na massa. File New Application. O que você precisa para simular essa aula e treinar aí na sua casa, no seu computador, na sua empresa, onde você estiver estudando? Eu tenho um banco de dados aqui, eu vou deixar depois o script aí para você poder já ter as informações aí, poder fazer um restore aí do banco de dados, né, para você recuperar os dados e poder fazer os mesmos exercícios aqui, praticar, simular a nossa atividade. Então, é só um banco de dados onde vai ter uma cidade e o cliente. Na verdade, a gente vai só basicamente utilizar a tabela clientes. Estou usando aqui MariaDB, mas pode ser qualquer outro banco de dados. Vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos salvar já a aplicação. Eu vou salvar aqui e depois eu vou fornecer os fontes para vocês também. Aula, selecionar dados. Vamos lá, por exemplo, o menu, né? Essa Unity, o nome do projeto, selecionando dados. Maravilha, vamos já trocar aqui o nome do formulário para a gente seguir as boas práticas aqui, ó, F menu, caption. A gente coloca aqui o título da aula, aula sobre selecionar dados. Maravilha, salvamos. Agora a gente vai colocar aqui um data model para a gente poder organizar nosso projeto, já ter esse hábito, né? Name, DM. DM já tá ok, né? Poderia ser DM dados ou um nome. Aqui é o name, vamos salvar agora o DM.
por exemplo. Agora vamos usar o FireDAC aqui, ó, FD FireDAC Connection, né? FireDAC Connection, o nome aqui, ó, vamos dar uma abreviada aqui, ó, Connect fica bem descritivo ainda, né? FD Connect. Já vamos configurar ele aqui, dois cliques, MySQL, que é o MySQL, mesmo que seja MariaDB, ele usa também a mesma configuração do MySQL. Local, a porta default, isso daqui, esses dados você tem na hora de instalar o seu banco de dados, usuário root, senha 123 4, banco de dados, sistema Ninja. Vamos testar. Maravilha, conectou, ok. Já vamos desligar aqui, ó, digitar aqui, ó, prompt, ó, localizar, login prompt, desativar, salvar. Vamos colocar aqui uma query, ó, FireDAC query, que essa query é o componente que vai fazer o select no nosso banco de dados. Então vamos pegar aqui o name, né? O prefixo aqui eu gosto de usar o SQL e o nome da tabela, clientes, né? Então a gente vamos colocar aqui uma instrução aqui, ó, select asterístico from clientes. Eu gosto de colocar aqui, se você não colocar nada, né, ele vai fazer o quê? Quando você abrir essa query, ela pode dar lentidão, trazer lentidão para o seu sistema. Então, uma sacada aqui é você colocar um filtro falso, por exemplo, 0 igual a 1. Que isso daqui ele vai retornar falso. Então, em vez de ele trazer todo o seu banco, ele traz 0. Por que que eu faço isso? Porque para mim poder, eu vou salvar aqui, poder vir aqui e no editor de filtros, de fields, de campos, eu vim aqui adicionar todos os fields e poder ter os fields. Eu preciso de uma instrução select aqui dentro, certo? Outro detalhe que eu gosto de fazer, eu gosto de vir aqui na propriedade label, display label, e gosto de colocar isso daqui é o que vem no deixa eu até colocar aqui display, ó, porque esse daqui é o tamanho que vai aparecer no grid e o display. Quando você adicionar lá no, colocar aqui, ó, display, aqui a gente coloca um N maiúsculo para ficar bonitinho no grid e aqui a gente coloca o tamanho que a gente quer que ele apareça já lá, né? 40, por exemplo. A telefone a gente não vai usar, endereço a gente não vai usar. Vamos colocar aqui a altura, aqui ó, display, o A maiúsculo, né? Aqui já tá jóia, já tá curto. Esse daqui também a gente não vai usar. E o peso a gente, vamos ver se a gente vai usar ou não. Mas vamos colocar aqui o display, peso, né? E a idade, display idade. Por que que eu fiz isso? Vamos então para aqui pro pegar um grid, um DB grid, que é o DB grid. Eu gosto de usar aqui o alinhamento, aqui ó, align. Vamos alinhar aqui ao bottom. Eu gosto de usar esse align with margins, alinhar com margens. E aqui a gente procura, pesquisa aqui a propriedade margens e tem as margens da esquerda, direita, acima. Vamos colocar aqui 10, por exemplo. Ó, então ele já vai ajustar a tela. Então quando você manobrar aqui, ó, ele já vai ficar responsivo já, ó. Certo? Maravilha. Aí vamos agora pegar aqui um bit BTN e vamos aumentar aqui um pouco. Esse daqui vai ser o nosso teste. Vamos aqui no Caption, selecionar. E vamos já mudar o name dele aqui, ó, BTN selecionar. Por que que eu gosto de dar o nome aqui aos componentes que eu vou programar? Se você tiver 50 componentes,
realmente não faz muito sentido você gastar tempo de produção em componentes que você não vai codificar. Mas os que você vai codificar, quando você der dois cliques aqui, observa que aqui ele já vai, se você olhando aqui em cima, você já sabe aonde você está, você consegue se localizar. Eu estou no on clique, no evento clique do botão selecionar, entendeu? Então, nos componentes que você vai codificar, é extremamente recomendado que, de boas práticas, de clean code, você renomear os objetos. Agora vamos pegar aqui um. Nós vamos, para a gente poder treinar o. Vamos fazer um por um. Vamos fazer aqui o select primeiro. Então vamos selecionar o banco. Como é que a gente faz? Vamos. Deixa eu salvar aqui. Para quem possa interessar, eu ofereço o treinamento Ninja, né? Qual que é o objetivo? É criar uma comunidade, é criar um ambiente onde você fica o quanto tempo for necessário. Esses R$ 49,90 é uma assinatura por 3 meses, né? Não três de R$ 49,90, é uma de R$ 49,90 que te dá direito de ficar 3 meses. Depois de 3 meses, você decide se quer investir mais R$ 49,90 para continuar a estudar, até você se sentir ninja, se sentir especialista, se sentir tranquilo, né? E evoluído, com um código mais estruturado, mais limpo, aplicando técnicas de engenharia de software, né? O ambiente, nesse ambiente vai ter conteúdos para iniciantes, intermediários, avançados, e a ideia é sempre estar atualizando, né? Então, para a gente dar uma olhada aqui, você vai ver que tem aqui vários módulos já cadastrados para principiantes, os primeiros passos. Aqui, para depois que você fizer essa introdução, você já vai estar apto a seguir evoluindo. E aqui temos o sistema Ninja, né, que é a base aqui para me apresentar programação orientada a objeto, trabalhar com interfaces, padrões de projeto, clean code, né, boas práticas. A gente tem aqui a fábrica de menus, a fábrica de lembretes. Aqui a gente trabalha com threads, por exemplo. Aqui gráficos modernos e elegantes. Banco de dados, aqui a gente já está desenvolvendo, a gente já fez a modelagem, a criação do nosso primeiro banco. E o que acabou de sair do forno aqui é a otimização de código. Tem 2 horas e meia aqui de conteúdo para você entender de uma vez por todas como é que você trabalha orientado a objeto, estrutura melhor o seu código. É um código que é mais fácil para dar manutenção, né? A proposta é essa, né? Aplicar todo o conteúdo que eu já ministrei nas faculdades, com 14 anos de docência do ensino superior e toda a minha experiência aí no dia a dia de trabalhando em software house. A ideia é que a gente cresça junto, né? Uma comunidade, vocês me questionando, eu precisando buscar informação, então é uma troca de energia, certo? Todos os códigos disponibilizados, mais informação na descrição e nos vemos no topo.